lentamente. Devo dizer que o facto de sermos ouvidos nas reivindicações que apresentamos já há anos, mas mais concretamente nos últimos tempos, motivou que o Governo tenha assinado connosco um compromisso em 26 de fevereiro de 2016, onde esta matéria, a par de outras, era prioritária e, tendo por isso em consideração essa prioridade, fomos discutindo este projeto de diploma, que tem para nós alterações centrais, dignificando o trabalho da administração pública e constituindo ele próprio um instrumento fundamental para a gestão de recursos humanos, nos exatos termos em que ele hoje nos é apresentado e da forma que o conhecemos. Basta dizer que antes havia mobilidade geográfica imposta a mais de 60 km, mesmo com pagamento de ajudas de custo, mas como compreenderão isto mexia com as pessoas porque era imposto. Hoje este diploma contém um mecanismo de mobilidade geográfica, até com compensações, mas respeitando sempre a vontade do trabalhador. E isto para nós é extremamente importante. A par disso, este diploma acaba com a requalificação, a mobilidade especial, como a gente queira considerar, e vem trazer-nos mecanismos que são aqui designados de valorização profissional, que aposta no essencial em 3 meses na formação dos trabalhadores, colocando-os onde eles fazem falta, porque não temos nada quanto à mobilidade dos trabalhadores, desde que não seja imposta, mas tenha no essencial, pelo menos, a preocupação de que os trabalhadores, se ocupam um posto de trabalho e têm que mudar para o outro, deve ter-se sempre em consideração a área do Conselho, pelo menos, e o seu domicílio profissional ou a sua residência, para que essa mobilidade se possa operar, colocando trabalhadores onde efetivamente faz falta. Dizer também que, à última hora, conseguimos mesmo que, para além da colocação na área do Conselho, fossem colocados na área do seu próprio domicílio, o que é um ganho que nós obtivemos à última hora, e dizer-lhes também que, e esta para nós central, acabando com 500 ou mais de 500 trabalhadores que ainda se encontram na requalificação, depois do esforço que fizemos, do esforço negocial, que nos permitiu, inclusive, fazer um acordo com o Governo que diz respeito à proposta de lei que foi aprovada em Conselho de Ministros. Dizer que o objetivo será colocar os trabalhadores que ainda hoje estão, estes 500, em requalificação, garantindo-lhe aqui várias possibilidades, não só pelas notificações que são feitas, mas pela formação profissional que podem obter nos 3 meses até à sua colocação e que pode ser determinante para ocupar um posto de trabalho até diferente daquele que vinham tendo até aqui. Mas conseguimos uma outra coisa que eu acho que é muito importante, é que estes trabalhadores serão colocados, ou serão afetos às secretarias-gerais e colocados nos serviços onde estavam, mesmo que esses serviços tenham sido reestruturados ou tenham até sido extintos, serão colocados nos serviços que lhe sucederam. E, portanto, neste quadro, o manancial de possibilidades que aqui se abrem para que estes trabalhadores voltem a ocupar um posto de trabalho, voltem a ter o seu vencimento por inteiro, frustrada que foi, pelo menos a tentativa, quando negociamos o diploma e demos acordo, que era para entrar em vigor no dia 1 de janeiro, já estamos com 3 meses de atraso, ou cerca disso, e, mais uma vez, peço e aproveito, peço aqui aos seus deputados, já que são dos diversos partidos, que se pudesse trabalhar no sentido para que, tão breve quanto possível, pudesse ser agendado e aprovado para acabar com estas reduções remuneratórias, que é ter trabalhadores em casa com 40% do salário, e empobrecer tão lentamente que eu acho que já era a altura de pôr termo exatamente a esta situação. Portanto, em suma, dizer que este diploma, não sendo eventualmente perfeito, resolve um conjunto muito grande de problemas dos trabalhadores da administração pública,
que repondo, diria, justiça no que respeita àqueles que queiram na mobilidade especial, abre aqui oportunidades para que quem lá está ainda até possa ter soluções alternativas. Desde os que estão na requalificação até os que estão em licença extraordinária, porque assim a solicitaram. Há sempre a possibilidade para quem tem 55 anos de idade poder manter a situação que tem. Há sempre a possibilidade de estes trabalhadores poderem, de facto, querendo ocupar um posto de trabalho. Há sempre a possibilidade, e estou-me a referir às licenças extraordinárias, no sentido de que possam até fazer uma rescisão amigável com mais, diria, acho que é 1,5 salário, que é acima, que eu acho que é importante. E, portanto, diria que da nossa parte, enquanto FESAP, independentemente de mais alguma coisa que meus colegas queiram dizer, é o apelo que fazemos no sentido de que não lhe mexam muito, até porque não quer dizer que não tenham a legitimidade para o fazer, resulta da negociação das organizações sindicais com o Governo e neste quadro, tão breve quanto possível, se acabe com esta situação, desculpem a expressão miserável, de termos as pessoas em casa com 40% do salário, valendo a pena, portanto, que este caminho se possa fazer com o objetivo de que, de uma vez por todas, se enterre a requalificação e possa haver lugar a mecanismos que possam efetivamente valorizar as pessoas por intermédio da formação, mas no essencial ser-lhes garantido um posto de trabalho, que é isso que as pessoas naturalmente quererão, já que nunca pediram a ninguém que fossem enviados para a requalificação ou para a mobilidade especial. As pessoas sempre nos disseram que queriam trabalhar e, querendo trabalhar, têm aqui naturalmente a oportunidade de ser colocadas onde, como digo, na área da residência, na área do concelho, sem qualquer tipo de imposição e querendo fazer mobilidade geográfica. Há aqui um conjunto de incentivos que foram negociados connosco, que nós, como lhes digo, também gostaríamos que fossem melhores e queremos que sejam, eventualmente, havendo condições, melhorados, mas seja como for, já que a FASAP deu acordo e assinamos acordo com o Ministério das Finanças, é por no essencial daquilo que para nós é importante, corresponde às expectativas dos trabalhadores e, por isso mesmo, continuamos a considerar que é muito urgente que este diploma seja aprovado e publicado com o objetivo de acabar com o calvário de quem ainda está na requalificação na mobilidade especial. Quer dizer alguma coisa? Portanto, estava à vossa disposição para qual questão? Não. Portanto, muito obrigada pela clareza da exposição e creio que foi uma posição que nos pode também ajudar e os diferentes grupos parlamentares a colocarem as suas questões e, portanto, eu dava de imediato a palavra à senhora deputada Carla Barros, não me enganei, Carla Barros do PSD, por favor. Muito obrigada, senhora Presidente. Cumprimentar a delegação da FESAP, cumprimentar o Sr. José Abrão, o Sr. Carlos Almeida, o Sr. José Sena e agradecer-lhes naturalmente a exposição e o contributo que deram para encerrarmos esta matéria da forma mais produtiva e mais vantajosa, naturalmente, para os trabalhadores da administração pública. Eu começo por fazer aqui uma consideração, pegando aqui na expressão que o Sr. José Abrão terminou a sua exposição, em que diz que o fundamental é acabar com o calvário de quem ainda está na requalificação. E realmente esse calvário de quem ainda está na requalificação totaliza neste momento ainda 516 trabalhadores. E como a FESAP sabe, nós sabemos, os portugueses sabem, os trabalhadores da administração pública sabem, contávamos nós que em 31 de dezembro de 2016 o Governo tivesse resolvido este problema tal como se comprometeu com os representantes dos trabalhadores, ou seja, a 1 de janeiro de 2017, se o Governo tivesse cumprido com a sua palavra, neste momento teríamos 0 trabalhadores
no regime de requalificação, ou seja, os trabalhadores já estariam todos integrados no seu posto de trabalho. Isto não aconteceu. Há aqui, e isto tem sido reconhecido pelos representantes dos trabalhadores, logo no início deste processo, uma falta de compromisso, uma falta de palavra do Governo nesta matéria. E, portanto, temos que assinalar esta questão. Realmente, o Bloco de Esquerda e o PCP apresentaram um projeto de lei no sentido de revogar a requalificação, mas o Governo, no sentido de acautelar esta situação e no seguimento de mostrar que não tinha vontade de resolver o problema, apresentou uma proposta de lei criando um novo regime. Portanto, se o Governo no início transmite aos trabalhadores que vai acabar com o regime, não acabou com o regime, criou um novo regime. E precisamente por isso é que nós temos, neste momento, de acautelar uma questão que bem falou. Nós não podemos permitir que se crie na administração pública uma nova precariedade. Uma nova precariedade será aquela que agora irá cair sobre os trabalhadores da administração pública que já têm vínculo. E, portanto, isto tem que ser acautelado, não podemos permitir que os trabalhadores da administração pública empobreçam lentamente e lembrar-lhes que quem começou naturalmente a empobrecer os trabalhadores da administração pública foi o Governo do Partido Socialista quando criou realmente a mobilidade especial e foi com esse Governo que os cortes salariais foram apresentados. Foi precisamente também nesse Governo e que quem estava nesta Assembleia da República recebia constantemente os representantes dos trabalhadores e grupos informais de trabalhadores que aqui vinham pedir ajuda para a resolução de centenas e centenas de trabalhadores que estavam em casa, sem posto de trabalho e sem nunca terem passado pela tal prometida ação de formação profissional com o objetivo de os reabilitar no sentido de os integrar. E, portanto, isto é uma matéria que se começa mal e que se temos que encontrar um autor, o autor é o Governo do Partido Socialista. Neste momento, se a matéria continuar e o assunto, este problema continuar a correr mal, terá outros autores, neste caso o Partido Comunista Português e o Bloco de Esquerda que se associa a esta solução governativa. Nós, nesta matéria, o PSD afirma e deixa claro, e a FESAP também já percebeu, e muito bem, e é preciso que realmente nós estejamos conscientes, é que este é um instrumento de gestão de recursos humanos que tem que existir. Tem que existir de forma a que os trabalhadores disponíveis possam colmatar as necessidades dos serviços e tem que existir para que o cidadão e as empresas acorram à administração pública e que encontrem serviços eficientes e eficazes capazes de dar resposta às suas necessidades. Percebemos que no discurso da FESAP as virtualidades que vê neste modelo, mas também referiu que ainda haveria algo mais. Desculpe, senhora deputada, mas já passou e temos ainda os outros grupos e o comentário final. Senhora Presidente, vou terminar sim. E, portanto, gostaríamos de saber que propostas é que apresentaria para melhorar mais o diploma, embora a gente perceba que para a FESAP deveu entender que o diploma está, portanto, carece de poucas alterações. Senhora Presidente, deixe-me, por favor, terminar o meu raciocínio. Pergunto-lhe se a FESAP acredita que naqueles 3 meses que o Governo se comprometeu, o Governo comprometeu-se que em 3 meses o trabalhador que sairia do posto de trabalho passaria por um processo de formação e que nesses 3 meses seria recolocado no seu novo posto de trabalho. Este compromisso foi mais um compromisso assumido pela senhora Secretária de Estado no debate, em que se compromete perante a questão do PSD, em que no final dos 3 meses
na tal lista de trabalhadores que passa a estar afeta à Secretaria-Geral de cada Ministério, nós iríamos ter sempre 0 trabalhadores neste regime de valorização profissional. Portanto, nós temos esse compromisso que no final Tem mesmo dos 3 que terminar, meses, senhora a solução deputada. do trabalhador está resolvida e que o trabalhador está verdadeiramente integrado no posto de trabalho. Gostaríamos de saber qual é a expectativa da FESAP e, mais uma vez, agradecer os contributos que nos deram. Muito obrigada. Eu agradecia que as senhoras e senhores deputados também ajudassem a mesa, porque toda a gente quer estar no plenário a horas, penso eu, e a igualdade de oportunidades é que todos tenham o mesmo tempo para falar. Portanto, dava agora a palavra, sem mais demora, à deputada do Partido Socialista, Carla Tavares. Muito obrigada. Eu aproveito também para cumprimentar os senhores representantes da FESAP e agradecer o facto de aqui hoje estarem presentes e que vos pudéssemos também ouvir. E, de facto, quando ouvi o Sr. José Abrão agora a fazer a sua intervenção, quase que me ouvi ontem, quando aqui dizia precisamente algo que referiu. Obviamente que este projeto, que esta lei não é perfeita, como nunca nenhuma lei o é. Mas o que é certo é que foi o resultado, e se eu estiver errada, por favor, corrija-me, terá sido o resultado de uma negociação franca, séria, em que todas as partes envolvidas puderam apresentar os seus pontos de vista, as suas soluções, e que se alcançou um resultado que parece-me, ainda que se reconheça não ser perfeito, foi aceito por todos os intervenientes. Por outro lado, gosto sempre de ouvir o PSD muito preocupado com estas questões, não for o caso de que, de facto, estes trabalhadores que se veem nesta necessidade enorme de ver o seu problema resolvido, estarem nessa situação precisamente pelos constrangimentos que foram provocados pelo Governo anterior, nomeadamente, e eu não falo da Lei da Mobilidade, mas falo sim da Lei do Orçamento de Estado de 2013 e depois também dos cortes que mais tarde também foram impostos, e que os privaram, em muitos casos, da maior parte da sua retribuição mensal. E isso sim importa lembrar, porque de vez em quando o PSD parece que tem umas brancas, umas falhas de memória, e importa aqui lembrar que esta urgência e esta necessidade destes 516 trabalhadores de verem os seus problemas resolvidos deve-se essencialmente ao facto de haver um problema, e um problema que foi criado não pelo que havia anteriormente, porque, embora houvesse problemas, já estava mais ou menos pacificado. O grande problema surgiu com a Lei do Orçamento de Estado de 2013 e depois também com a Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, que configurou um corte significativo, rondar, penso eu, os 50% das retribuições destes trabalhadores. Isso sim, importa também aqui lembrar e pelo menos relembrar que houve um esforço para que fosse alcançada uma solução e que isso nem sempre acontece, nem sempre haverá esse interesse do Governo e essa vontade, essa predisposição para, juntamente com os restantes parceiros, chegar a um consenso e mesmo assim, e depois disso, continuar receptivo ainda para eventuais melhorias da lei. Por isso, e de facto, depois da exposição que foi mais que transparente e mais que clara que aqui foi feita, parece-nos que resulta claro que esta lei já foi o resultado de uma negociação. É certo que não é perfeita, haverá sempre coisas a melhorar, mas pelo menos aquilo que existe hoje, e volto a repetir, se eu estiver errada, corrija-me, aquilo que existe é muito melhor do que aquilo que existia antes. E por isso é bom ouvir e recordo aquilo que foi pedido para que não se mexa muito, porque às vezes quando se mexe muito estraga-se. Muito obrigada. Muito obrigada e muito obrigada sobretudo pela celeridade, que embora estejam ali 10 minutos, quase 11, se retirarmos os 6 minutos ou 7 da senhora deputada que anteriormente falou, está ótimo. E dava então agora a palavra à senhora deputada Joana Mortágua. Muito obrigada, cumprimentar o José Abrão e toda a delegação da FESAP. Eu fico particularmente satisfeita quando o PSD nos cria a expectativa de que vai aprovar este novo regime de valorização, porque
quando o PSD diz que contávamos que o Governo tivesse resolvido este problema, o que está a fazer é admitir que a lei que existia era um problema. E isso é um primeiro passo. O arrependimento é um primeiro passo para poder superar o erro. E, portanto, há uma leitura que é feita, com a qual o Bloco de Esquerda concorda, que é, se não houvesse mobilidade especial, não teria havido requalificação, mas isso o Bloco de Esquerda está à vontade, porque sempre disse que não deveria haver mobilidade especial. O que não se pode fazer é depois uma resenha histórica do processo, porque se nós formos perguntar aos 600 trabalhadoras, sobretudo da Segurança Social, que foram enviadas para a requalificação, que vinham das comissões de menores e que tinham funções atribuídas e que foram arbitrariamente enviadas para a requalificação, e perguntarmos a essas trabalhadoras quem é que as enviou para a requalificação, elas sabem quem é que foi. Luís Pedro Mota Soares e Maria Luísa Albuquerque. Pronto. E isso, quer dizer, isso são os factos, é a realidade, não há como escondê-lo, e assim cada um fica com as responsabilidades que lhes podem ser atribuídas e não mais do que essas. Nós valorizamos muito nesta proposta de lei o facto de ela tentar, em alguns aspectos bem, noutros alguns sindicatos acharam que pior, e achamos que estas leis podem ser sempre melhoradas, mas pelo menos ela tentou discutir de facto um regime de valorização e de formação dos funcionários públicos, em vez de fazer aquilo que a lei da requalificação fazia, que era tentar despedir funcionários públicos. E isso é um avanço. Depois de 4 anos a tentar despedir funcionários públicos, haver finalmente uma folga em que há um governo que não está a tentar despedir, é um progresso, e nós registamos esse progresso. O facto de não haver cortes salariais é o melhor sinal possível a dar a estes trabalhadores de que a ideia não é perpetuá-los em situações insustentáveis, não é? Porque se não há cortes salariais, e nós também sabemos que há aqui uma questão que tem que ser respondida sobre o restante rendimento dos trabalhadores que é colocado neste regime, mas se não há cortes salariais, então o Governo não tem nenhum interesse em manter o trabalhador fora do seu posto de trabalho. E eu acho que é esse o princípio que é correto. Não é como havia antes, em que era o próprio empregador, neste caso o Estado, que tinha interesse em retirar o trabalhador do seu posto de trabalho, fizesse ele ou falta lá ou não, para o pôr num regime em que lhe cortava o salário para lhe sair mais barato. Portanto, são bons sinais. Aquilo que queríamos colocar é se entendem que não há nada a melhorar nesta lei, relativamente às regras de mobilidade geográfica, relativamente aos subsídios que são atribuídos para essa mesma mobilidade, ou outras questões que entendam. Perguntar também se, do ponto de vista da valorização, e valorização concreta, eu quero dizer formação contínua, se acham que aquilo que foi negociado com os sindicatos é suficiente, se acham que está bem plasmado tanto nos compromissos como na lei, se acham que devemos ser mais exigentes desse ponto de vista. E pronto, e por último, para não me alongar, apenas dizer que em relação aos 500 trabalhadores que ainda se encontram com corte salarial, o Bloco de Esquerda não entende que estes trabalhadores tenham que estar à espera da proposta de lei. Certamente não vamos demorar na especialidade desta proposta de lei, mas não vemos que haja razão para esta espera. Não é? Estes trabalhadores não deveriam estar a ter este corte salarial. Aliás, na Segurança Social isso aconteceu, e achamos que devia ter acontecido noutros ministérios, que era recuperar os trabalhadores imediatamente, pelo menos a nível da sua remuneração. Muito obrigada. Obrigado também, e passava agora a palavra ao Sr. Deputado António Carlos Monteiro, do CDS. Muito boa tarde, queria começar por saudar a FESAP. E é óbvio que temos o maior interesse em ouvir aquilo que é a posição dos trabalhadores em relação a esta matéria da valorização, sendo certo que importa ter claro alguns pontos. Para o CDS é a administração pública que está ao serviço dos cidadãos e não o contrário. E por isso, quando olhamos para a administração pública e para aquilo que são as necessidades da administração pública, não deixamos de constatar que, tal como aconteceu em governos anteriores, continuamos a ter na agenda do dia a necessidade da reforma da administração pública. O que significa
que o próprio governo do Partido Socialista, apoiado pelo PCP e pelo Bloco, ou pelo Bloco do PCP, como preferirem, continua a considerar que é necessário mexer naquilo que é a estrutura da administração pública, admitindo que há trabalhadores a mais, eventualmente, em alguns serviços, a menos noutros, e, portanto, fará sentido que essa mobilidade entre serviços exista. Mas foi também o Governo, apoiado pelo PS, pelo Bloco de Esquerda e pelo PCP, que assumiu um compromisso na União Europeia de cada 2 trabalhadores que saíam apenas entrava 1. Sabemos que está longe de cumprir esse mesmo compromisso, mas permite-nos perceber porque é que a revogação, pura e simples, da lei da requalificação, que era proposta pelo Bloco e pelo PC, ficou pelo caminho e temos esta proposta de lei neste momento. Ou seja, há mobilidade e há requalificação, sucede-se a valorização, muda a palavra, o objetivo do ponto de vista de enquadramento legal acaba por ser na sequência dos anteriores. Sabemos que deram o acordo a esta lei. Aquilo que eu pedia, não sei se têm disponível ou não, é se nos poderiam fornecer aquilo que foram os pareceres escritos para que nós possamos, no âmbito deste grupo de trabalho, fazer uma análise mais detalhada daquilo que foram as sugestões e propostas do sindicato. E perguntas em concreto, olhando para aquilo que é a proposta que resultou, no fundo, do acordo entre o Governo, a FESAP, e que nos deixam aqui, enfim, algumas questões que merecem ser esclarecidas. Consideram suficiente os 3 meses? Não vos parece um prazo curto? Por outro lado, estão de acordo que as secretarias-gerais se transformem em prateleiras onde ficam colocados os trabalhadores que não têm colocação nos serviços? Outra questão, em relação às carreiras especiais, a questão de deixar de haver concurso, deram o vosso acordo, não têm reservas em relação a essa matéria? No facto de passagem, sim, intercarreiras, sem concurso. Sim, ok, estou só a perguntar para explicar, para no fundo dar-vos a oportunidade, atenção. E quanto aos incentivos à mobilidade geográfica, desenvolveram já alguma diligência quanto à quantificação daquilo que devem ser esses incentivos? Se sim, se nos podem fornecer informação e não deixamos, por isso também, e só para terminar, porque evidentemente eu terei que sair mesmo às 5 para as 3, não tenho outra hipótese. Só mesmo para terminar, é evidente que sabemos que esta paz social que tem vindo a ser conseguida num governo que é um governo apoiado pelo PS, pelo Bloco de Esquerda e pelo PCP e que tem obtido o acordo dos sindicatos, envolve, como é óbvio, uma responsabilidade maior para quem governa e, obviamente, que manteremos a nossa exigência enquanto partido da oposição na fiscalização daquilo que tem vindo a ser feito. Sabemos que há silêncios nesta altura que não existiam no tempo em que governámos, mas nós cá estaremos atentos. Muito obrigado, Sr. Deputado. E finalizando a nossa ronda dos grupos parlamentares, a Sra. Deputada Rita Rato, do PCP. Obrigada, Sr. Presidente. Queria cumprimentar a delegação da FESAP, em nome do grupo parlamentar do PCP, agradecer a análise e a reflexão que nos trouxeram aqui sobre esta proposta de lei, mas antes de lá ir só dizer 3 aspectos. O primeiro é que o PCP foi contra o programa do anterior governo do PS de mobilidade especial, porque entendemos que não tinha como objetivo a valorização dos serviços públicos nem os direitos dos trabalhadores. Fomos contra o anterior regime dito da requalificação, que mais não era do que o despedimento encapotado dos trabalhadores da administração pública e, por isso, como compromisso, apresentámos uma proposta que foi aprovada com os votos do PS, do Bloco de Esquerda e do PEV, de revogação do regime de requalificação. E, portanto, estamos hoje a discutir uma proposta de lei que vem nesse encadeamento em que o Governo, como bem aqui fizeram questão de referir, em sede de negociação coletiva com estruturas representativas dos trabalhadores, desencadeou um mecanismo de discussão exatamente para a apresentação dessa proposta. Mas convém dizer que,
porque às vezes podemos estar todos um bocadinho distraídos. Convém dizer que esta proposta de lei que estamos aqui a discutir já foi votada na Generalidade e na Generalidade teve o voto contra do PSD e do CDS. Portanto, a proposta de lei que estamos aqui a discutir teve o voto contra do PSD e do CDS. Pode não parecer, porque de facto não ouvimos argumentos contra, mas a proposta de lei que estamos a discutir teve os votos contra do PSD e do CDS. E por isso, isso também não nos surpreende, porque a PSD e CDS, quando estavam no governo, aplicaram um regime que tinha como objetivo despedir trabalhadores da administração pública, fragilizar o papel dos próprios serviços públicos à luz daquilo que são as funções sociais do Estado consagradas na Constituição, porque tinha um guião para a reforma do Estado que pretendia privatizar os serviços públicos e a resposta pública às condições de vida dos cidadãos. E, portanto, sobre isto, creio que é de elementar a justiça dizer que cada um ocupa o campo que ocupa, cada um assume as posições políticas que assume e, portanto, isso parece-nos claro. Sobre esta matéria, dizer que registamos aquelas que são as posições que aqui nos colocam, dizer que da nossa parte iremos continuar a acompanhar estes trabalhos, inclusivamente porque quando da discussão na Generalidade colocámos algumas questões ao Governo relativamente a matérias que tínhamos alguma preocupação, e são matérias específicas, mas que entendemos que tão breve quanto possível se deve responder à situação concreta dos trabalhadores que se encontram com um corte salarial, porque isso é inaceitável, foi uma decisão do anterior Governo, e tem que ter uma resposta urgente relativamente a esta matéria. Muito obrigada, Sra. Presidente. Obrigado também, e passava agora então, passava a palavra ao Sr. José Abrão. Bom, eu começaria exatamente por esta última intervenção da deputada Rita Rato, dizer o seguinte. Nós sabemos bem, e nós somos uma federação que nos preocupamos com os trabalhadores da administração pública ao serviço dos cidadãos suficientemente motivados, sem que tivessem que passar por estas coisas como passaram nos últimos anos, e por isso se foi o partido A ou o B ou o C que criou, isso para nós é irrelevante, porque avaliamos as coisas por aquilo que elas são. E enquanto trabalhadores da administração pública, tenha sido o PS, o PSD ou o Bloco a criar medidas como estas, para nós passa-nos completamente ao lado e avaliamos propriamente a medida e o prejuízo que isso traz para os trabalhadores. E, portanto, deixamos para os senhores essa discussão política ou partidária que não nos compete a nós, enquanto organizações sindicais. E se é verdade que, como disse a deputada Rita Rato, que foi contra a mobilidade especial, nós fomos aqui muito exemplares ao sermos contra, na justa medida em que recorremos ao Tribunal Constitucional, recorremos aos tribunais e ainda hoje estamos a ganhar processos em tribunal, porque ela ainda não acabou, onde as pessoas são obrigadas a ser reintegradas nos serviços e serem por essa via refeitos todos o seu percurso profissional. E isto é de tal maneira importante, e devo dizer isto, justamente porquê? Porque se efetivamente no esforço negocial que realizamos, de modo a que este diploma entrasse em vigor no dia 1 de janeiro, se não houvesse, e aqui não quero julgar o Parlamento é autónomo, condições e prioridade para o agendamento na aprovação deste importante diploma para nós, nesta sede, seguramente não sei quem é que tinha falhado, Sra. Deputada, se tinha sido o Governo ou fosse quem fosse, mas se houvesse aqui outra disponibilidade no Parlamento para agendar esta matéria, se calhar já estaria aprovado. Sr. Deputado, deixe-me continuar. Porque, ouça, há sempre outras prioridades, até se criam comissões em 8 dias para ouvir, seja quem for. E a certa determinada altura, um diploma como este, que devia ser para nós prioritário, por isso negociamos a tempo de eventualmente entrar em vigor no dia 1 de janeiro, e acreditávamos nisso, sinceramente. Não foi possível, daí que tenha feito... Sr. Deputado, eu já lhe disse, se é da oposição ou se é do poder, para nós é relevante e compreenderá que a nossa preocupação é que acabe a mobilidade especial e que este sistema de valorização, que naturalmente, e como eu disse, poderá não ser perfeito, e temos até sempre a abertura e a possibilidade de dar contributos para o melhorar,
isso era que para nós relevante. E daí eu ter feito o apelo no sentido de que, tanto quanto possível, com a urgência que estas coisas pressupõem, oxalá seja agendado, aprovado e publicado para tirar os trabalhadores da situação em que eles se encontram hoje. E daí que devo dizer, Sr. Deputado António Carlos Monteiro, que o que nos parece é que, no que se refere à mobilidade, o que aqui está, porque já não estamos só a falar da requalificação ou da mobilidade especial, no que concerne à mobilidade geográfica, por exemplo, para nós é de tal maneira significativo que deixasse de ser imposta para passar a merecer o acordo do trabalhador, que isso só por si já é para nós tão importante, está a ver, que haverá outro tipo de questões que já não constituem imediatamente preocupação. E é por isso que, da nossa parte, quando negociamos este diploma, é evidente, acreditamos que em 3 meses se dá formação aos trabalhadores para serem colocados. Olha, se calhar acreditamos pelo sistema que agora é criado, muito mais do que aquilo que nos prometeram quando criaram a requalificação e que toda a gente ia para a formação e não houve formação nenhuma. Ou quando foi criada a mobilidade especial e que as pessoas iriam passar por formação e não passaram por formação nenhuma. Só com uma certeza, é que se calhar os 3 meses até é muito tempo. Perguntavam-nos se acham que em 3 meses, se calhar é muito tempo. Repare, não é questão da formação. Não é questão da formação, é que se calhar se forem 2 meses, ou se for só 1, é possível ministrar a formação e mais facilmente os trabalhadores são colocados. Mas, independentemente de ser 1 mês ou serem 3, há uma coisa que nós sabemos e por isso temos acordo. Não há acordos salariais. As pessoas, mesmo afetas à Secretaria-Geral, não estarão com certeza em prateleiras e se cumprir o que está estabelecido na lei. Não é? Porque essa ainda é outra questão. Se cumprir o que está prometido na lei, não tenho dúvidas nenhumas que os trabalhadores serão colocados nos serviços dentro do prazo. E por isso, se alguma coisa haveria de haver, era eventualmente a redução deste prazo de 3 meses, em que se há condições e se o INA tem condições para fazer a formação. Então, se não são 3, são 2. E, portanto, há sempre condição e situação para poder melhorar aquilo que está aqui em cima da mesa. Agora, é preciso que a lei se cumpra. E esta é outra questão, que já pela experiência que temos do passado, não é? Percebemos que por vezes há dificuldades. E insisto, só com uma nuance que é importante. Não há perdas salariais e os trabalhadores, mesmo afetos, que não são colocados, afetos à Secretaria-Geral, são colocados, que é o que lá está, nos serviços de onde saíram, ou naqueles que lhes sucederam. Dentro da área do Conselho e dentro da área da residência, que esta foi aquela que se conseguiu à última da hora. E, portanto, se as pessoas vão demorar mais tempo ou menos tempo a ser colocadas dentro dos prazos que aqui estão estabelecidos, olha, dependerá do cumprimento da lei e dependerá, naturalmente, porque quanto aos postos de trabalho, olha, não me quer parecer que hoje não haja dificuldades em colocar as pessoas. Porque há falta de trabalhadores em tudo quanto é sítio e, portanto, serão colocadas. Em processo de reorganização, de reestruturação ou outra coisa, certamente, com o processo de reestruturação, de reorganização, que acredito possa ser negociado com as organizações sindicais, podem-se encontrar caminhos logo de colocação para as pessoas. Eu acho que isto é central, até pelo espírito que está subjacente à construção deste sistema de valorização. Quanto à reforma da administração pública, Sr. Deputado, dizer-lhe o seguinte: estas questões da administração pública e quanto às reformas, são coisas que se vão fazendo. Não há uma reforma, no nosso entendimento, que se determina a régua, este quadro, e está feita e vão não sei quantos para a rua e depois entram outros não sei aonde. Entendemos que, e isso sim, é que precisamos sempre de disponibilidade negocial por parte dos governos para que estas reformas vão acontecendo. Olhe, como nós ficaríamos felizes se, por exemplo, conforme podemos negociar este diploma, pudéssemos negociar, sem termos conhecimento pela comunicação social, por exemplo, a questão que tem a ver com a revalorização, com o descongelamento das carreiras, por exemplo,
como nós gostaríamos, no que diz respeito à precariedade, que estas coisas fossem negociadas, porque não são bandeira dos partidos. A precariedade é bandeira dos trabalhadores há muito tempo, há anos. E se bem se lembram, fizemos até um processo de combate à precariedade com o governo do engenheiro António Guterres, já agora, que integrou dezenas de milhares de trabalhadores, e nessa altura é um problema já velho e recorrente, e não é um problema dos partidos, e é por isso que nós defendemos sistematicamente a negociação na sua sede própria e não, naturalmente, aqui. E, portanto, neste quadro, gostaríamos que este conjunto de matérias que nos preocupam fossem discutidas também e negociadas com a maior abertura negocial por parte de todos. Depois, também, no que diz respeito àquilo que disse a deputada Mariana Mortágua, é evidente que uma coisa é valorizar, outra coisa é despedir. Oh, Joana, eu confundo, peço desculpa, mas já não deve ser o primeiro, não é? E, portanto, perdoe-me. A certa altura dizer que é diferente, claro, valorizar do que despedir. E por isso é que consideramos que, apesar de tudo, há sempre condições para melhorar. Melhorar este diploma pode ser que efetivamente haja aqui alguma possibilidade, e gostaríamos, por exemplo, no que respeita aos incentivos à mobilidade geográfica. Na negociação que fizemos, quando o Governo nos dizia que era um ano, por exemplo, de pagamento do suplemento de renda, outra coisa qualquer, a gente dizia porque é que não são 2? E porque é que é só um? Percebendo nós, eventualmente, das dificuldades financeiras, que eventualmente... Mas também não serão assim tantos, que a certa determinada altura não haja condições para que se melhorem os incentivos que estão previstos para a mobilidade geográfica, por exemplo. E, portanto, é sempre possível melhorar. Na circunstância da negociação que fizemos, resultou este diploma, que consideramos, como dizia, um importante instrumento de gestão de recursos humanos, e neste quadro a questão da mobilidade entre órgãos e serviços é evidente que estará cautelada, porque queremos, pelo menos, acreditar que ela vai ser cumprida e as pessoas serão colocadas dentro dos prazos que estão estabelecidos. Se puderem ser inferiores, se houver verdadeiramente a intenção de promover formação para estes trabalhadores, é uma questão de organização e, se calhar, 3 meses é capaz de poder ser até excessivo, ao contrário do que me quis parecer entender que era pouco tempo. Não é, desde que se queira fazer, há todas as condições para o fazer. Por último, dizer que, de facto, fizemos este acordo com 2 preocupações centrais. Primeiro, acabar com a requalificação mobilidade especial. Segundo, e porque não temos nada contra, nada, as mobilidades, sejam elas geográficas ou outras, voluntárias, sem serem impostas, que correspondam àquilo que é a vontade dos trabalhadores, acho que é um bom mecanismo, são bons mecanismos que permitem olhar para os trabalhadores da administração pública, para os serviços públicos, de forma diferente em relação àquilo que se olhou até agora. E isso é para nós tão importante, como acabei de dizer na minha primeira intervenção. Se há 10 trabalhadores a mais de um lado da rua, por que razão é que não podem ser utilizados do outro lado da rua, em detrimento de admissões de outros, precários em regra, não é? E que desperdiçando a experiência profissional e o conhecimento daqueles que já cá estão. Por isso é que eu lhe digo que, da nossa parte, é para nós importante que isto possa avançar. Não tem cortes salariais, e porque não tem cortes salariais, acredito eu, e acreditamos nós, que qualquer governo, seja este ou outro, não há de querer ter trabalhadores em casa a ganhar o vencimento sem os utilizar, e nomeadamente porque precisa deles. E por isso tudo aquilo que nos parece é que façam as melhorias que a entenderem por bem, dentro da área dos incentivos, dentro da área que tenha a ver com melhorar as condições dos trabalhadores. Quanto ao resto, acabemos com a requalificação mobilidade especial, valorizem-se de facto os trabalhadores. Se puderem melhorar a questão do tempo dos 3 meses,
tanto melhor. Se efetivamente considerarem que assim está bem, dir-lhe-ia que estamos todos, enquanto trabalhadores, mais protegidos do que estamos ainda hoje, porque depois agora tínhamos o compromisso de que mais ninguém será colocado na mobilidade especial, mas temos pelo menos já não temos pelo menos a lei a pender sobre nós para qualquer eventualidade que possa acontecer em matéria de reestruturações, se possa resolver o problema. Pese embora isso, como lhe digo, independentemente dos trabalhadores que tenham entrado antes de 2005 ou aqueles que entraram depois de 2005 e que têm vínculo público, acaba-se pelo menos com aquela diferenciação que se fazia, era que uns mantinham-se na requalificação na mobilidade especial e os outros ao fim do ano eram efetivamente despedidos. E acabando com isso, para nós já é relevante, é importante, e é por isso que nós consideramos que este diploma é urgente que venha à luz do dia e se resolvam estas questões. Não sei se querem acrescentar mais alguma coisa, os colegas. Só uma pequena nota. Mas é muito breve. Desculpa, tem mesmo que ser, nós estamos em cima da hora do plenário, 2 minutos. É muito breve e é só para referir o seguinte, os senhores deputados foram falando se é possível melhorar ou não. E, obviamente, nós acreditamos, e por isso é que estabelecemos os compromissos, são estabelecidos sempre na convicção, e é aquilo que nós entramos em todos os processos negociais, de boa-fé negocial. E, portanto, obviamente que se o diploma, depois de publicado, não corresponder àquilo, também cá estaremos, obviamente, para o denunciar aquilo e, portanto, faremos uma fiscalização e apreciação do diploma depois. Mas o espírito que esteve, portanto, na discussão da nossa parte foi sempre de boa-fé e, portanto, é isso que está em qualquer processo negocial, de boa-fé da nossa parte e, portanto, acreditar que ele vai ser possível de realizar. Muito obrigado. Muito obrigado. Também diria que a Comissão de Trabalho e Segurança Social não poria em causa a vossa boa-fé, como é evidente. Temos a certeza que houve boa-fé negocial e é exatamente por causa disso que, inclusivamente, e fazendo aqui também um apelo no sentido que foi feito pelo deputado António Carlos Monteiro, mas acho que neste caso se calhar não terá, digamos, enfim, o mesmo resultado, ou um resultado prático, eficiente, que é a questão do vosso parecer sobre esta lei, uma vez que ele digamos, é o resultado do processo negocial. Penso que se não estivessem de acordo não teriam assinado, penso eu, mas de qualquer maneira, se têm algum documento base que nos pudessem enviar, com certeza que gostaríamos. E ir avançando, é essa a prática, mas há documentos que depois consolidam aquilo que são as nossas posições e os nossos pareceres. E o que lá houver, certamente faremos chegar aqui à Comissão, também para melhor poderem entender da nossa parte o esforço negocial que foi feito e de que forma foi possível aproximar posições. Eu falta uma coisa, é rápido, a deputada Carla Tavares dizia que a lei não é perfeita, pois não há leis perfeitas e mesmo as perfeitas é preciso que sejam aplicadas e a prática é que determina essas coisas. E é na prática que nós estamos apostados, acreditando que não vamos ter a repetição de cenários do passado onde não há formação e as pessoas ficam à espera de colocação. A colocação vai acontecer, esperamos que haja a formação. Muito obrigada, muito obrigada. Da parte do PSD, valorizamos muito a entrega desse parecer, embora a senhora Presidente tenha secundarizado um pouco no sentido de dizer que, como entraram na negociação com o Governo, o